Olá, eu sou o professor Natanael Costa e hoje daremos continuidade à nossa série de vídeos sobre soluções de problema em mecânica básica. No vídeo de hoje discutiremos leis de Newton. Esses vídeos fazem parte do curso de Física 1 do Instituto de Física da Universidade Federal do Rio de Janeiro e servem de material complementar, de apoio para que os alunos possam melhor compreender o conteúdo. A questão que vamos analisar hoje é uma questão do livro do Moisés Nussensweig, capítulo 5, questão número 12, que diz assim: no sistema da figura, dessa figura aqui ao lado, M1 é igual a 20 kg, M2 igual a 40 kg e M3 60 kg. Desprezando as massas das polias e dos fios e o atrito, calcule a aceleração do sistema e as tensões nos fios 1, 2 e 3. Certo? Então aqui é um problema básico de segunda lei de Newton, em que os seus corpos vão se movimentar dado um conjunto de forças e vai ter uma aceleração resultante. Tá certo? Então toda vez que você for resolver um problema de leis de Newton, de novo, o mapa para se resolver qualquer problema em leis de Newton é você identificar os corpos de interesse e você escrever o diagrama de forças para todos eles, tá certo? E é isso que nós vamos fazer agora. Então vamos começar analisando esse corpo aqui de massa M1, tudo bem? Então, vamos começar com ele aqui. Então, vamos ver o que a análise deles nos diz. Quando você analisa aqui esse corpo, vamos isolar ele aqui, ele tem aqui uma tensão ao longo aqui dessa direção, essa tensão número 1, tá certo? E ele tem também aqui um peso e tem uma normal, mas que isso vocês já conhecem, eu vou pular essa parte e vou botar apenas a decomposição do peso ao longo do plano, tá certo? Então ele tem aqui uma componente aqui que é peso, né, P1 vezes o seno do ângulo, que é 30. Seno de 30 graus. Aqui, como o problema não tem atrito e o corpo nem está afundando nem levitando do plano, então a normal e a força normal e a componente do peso perpendicular ao plano, elas são de certa forma desimportantes na nossa análise. Então, para a gente, o que importa basicamente são essas duas forças aqui. E quando você analisa essas duas forças e, por exemplo, assumindo que você tem, que o teu sistema, o teu corpo número 1 está subindo, né? O teu sistema está subindo, você pode escrever as suas equações dessa forma. Então, T1 menos P1 seno de 30, isso daqui é igual a M1 vezes A. Tudo bem? Então, nota aqui que você nesta equação, você tem duas incógnitas que você não conhece, que é o T1 e a aceleração. Como você tem duas incógnitas com apenas uma equação, você não consegue resolver o seu sistema, tá certo? A gente precisa analisar os outros corpos para poder tentar identificar mais equações de modo que nós possamos resolver o problema. Então, para isso, a gente vai analisar agora o corpo número 2, o corpo de massa M2, tá certo? Então, quando eu analiso esse corpo aqui de massa M2, de novo, eu vou fazer de forma similar. Eu tenho aqui uma tensão T2, que puxa ele para cima, tá certo? E, novamente, eu vou aqui, não vou escrever a normal nem a componente perpendicular do peso, porque elas são desimportantes na nossa análise. Eu vou botar apenas a componente aqui ao longo do plano do peso, que aqui vai ser P2 seno de 30. Mas você tem que lembrar que neste corpo, esse corpo também tem aqui essa corda acoplada a ele, essa corda número 1. De modo que ele também tem uma tensão T1 aqui atuando nele. Então, se eu for escrever de novo, né, como eu estou assumindo que ele está subindo, se eu for escrever as equações desse movimento, da segunda lei de Newton desse movimento, seria algo assim: T2 menos T1 menos P2 seno do ângulo θ, que aqui é 30 graus. Isso daqui tem que ser igual
a massa número 2 vezes a aceleração. Nota que essa aceleração ela é a mesma para o caso do corpo 1, porque eles sobem da mesma forma, essa corda ela é inextensível, tudo bem? Mas aqui, de novo, eu adicionei mais uma equação, mas também adicionei mais uma incógnita, que é o T2. Então, quando eu olho para o meu conjunto de equações, eu tenho duas equações, mas tenho três incógnitas, que é o T1, o T2 e a aceleração, que eu não conheço. Então, eu continuo sem resolver esse meu problema, tá bom? Eu preciso ir além. E aqui, ir além é analisar esse corpo número 3, tá certo? Então, vamos lá. Vamos ver o que ele nos fornece. Então, quando eu analiso esse corpo número 3, de novo, da mesma forma, eu vou aqui desprezar, não é nem desprezar, não vou levar em consideração a normal e a componente perpendicular do peso, porque elas são desimportantes no nosso problema, e vou botar apenas aqui as forças que atuam ao longo do plano. Então, aqui para mim é essa tensão T3, tá bom? E aqui a componente do peso ao longo do plano, que é P3 seno de 60, certo? P3 seno de 60. Eu vou escrever aqui embaixo, que aqui não coube. Então, P3 seno de 60, porque aqui o ângulo é 60 graus. Tá bom? Então, quando eu escrevo essa equação, as equações do movimento para ele, a segunda lei de Newton, como este bloco está descendo, então eu posso escrever dessa forma. P3 seno de 60 menos T3, isso daqui é igual a massa 3 vezes a aceleração. Também é a mesma aceleração dos outros dois casos, porque os fios são inextensíveis. Então, quando eu faço isso, eu adicionei agora mais uma equação. Então, eu tenho 3 equações, só que eu tenho agora 4 incógnitas, certo? Eu tenho agora T1, T2 e T3 e a aceleração como incógnitas e apenas 3 equações. Eu não consigo, de novo, resolver esse problema. Para conseguir a quarta equação, e assim eu ter 4 equações e 4 incógnitas, eu tenho que notar que este fio aqui, tanto o fio 3 como o fio número 2, eles são o mesmo fio. Se eles são o mesmo fio, apenas passando por uma roldana, mas sendo o mesmo fio, eles têm obrigatoriamente que ter a mesma tensão, se o fio é inextensível. Então, a quarta equação que eu encontro é que T2 é igual a T3. Então agora eu tenho 4 equações e 4 incógnitas. E agora sim, eu posso resolver o meu problema. Tá certo? Então, vamos aqui apagar tudo e vamos reorganizar agora as minhas equações, de modo a conseguir encontrar quais são as tensões e qual é a aceleração. De física, toda a física ficou aqui. Agora o que a gente vai fazer é álgebra, tá certo? Então vamos lá. Eu vou apagar tudo aqui e vou reescrever as minhas equações novamente, tá bom? Então vamos lá. Então ó, está tudo apagado. Agora eu vou somente reescrever as equações. Então eu vou botar aqui 4 agora. Então a primeira equação era T1 menos P1 seno de 30 igual a massa 1 vezes a aceleração. A equação número 2 era T2 menos T1 menos P2 vezes seno de 30 igual a massa 2 vezes a aceleração. E a última equação era P3 seno de 60 menos T2 igual a massa 3 vezes a aceleração. Então, esse era o conjunto de equações que eu tinha encontrado, né? Juntamente com o fato de que aqui eu já substituí, que aqui era para ser T3, e aqui eu botei como sendo T2 já, porque eu sei que T3 é igual a T2. Então, essas são as equações que eu encontro após eu igualar T2 igual a T3. Certo? Então, como é que eu resolvo essas 3 equações? Note que se eu somar as 3 equações,
O T1 da primeira equação se cancela com o T1 da segunda, e o T2 da terceira equação se cancela com o da segunda também. De modo que quando eu somo todo mundo, este lado da esquerda, ele fica igual a P3 seno de 30, seno de 60, menos P1 mais P2, seno de 30, que isso daqui vai ser igual a somatória das massas, M1 mais M2 mais M3, vezes a aceleração. Certo? Ora, eu conheço quem é o seno desses ângulos, eu conheço quais são esses pesos, né? Eu conheço quais são essas massas, então só me sobra a aceleração. Então, basta eu passar dividindo essas massas. Quando eu passar dividindo essas massas, eu encontro a aceleração. Isso eu deixo como álgebra para vocês. É uma conta relativamente simples, em que vocês encontram que a aceleração é igual a aproximadamente 1,8 metros por segundo ao quadrado. Então, os blocos se movem, né, esses aqui da esquerda subindo e o bloco 3 da direita descendo, com uma aceleração de módulo 1,8 metros por segundo ao quadrado. Então, vamos anotar aqui esse dado aqui embaixo, para facilitar, né? A igual a 1,8 metros por segundo ao quadrado, e vamos aqui apagar o que nós escrevemos para sobrar um pouco de espaço. Certo. Feito isso, agora basta que eu escolha alguma dessas equações para descobrir quais são as tensões. Então, por exemplo, eu posso descobrir qual é a tensão número 1, a tensão na corda 1, substituindo os valores de peso e aceleração nesta primeira equação, tá bom? Então eu deixo como exercício para vocês substituírem isso e mostrar que esta tensão 1 ela é igual a 134 newtons, tá certo? Aí, de posse da tensão número 1, você vem aqui nessa equação número 2, e aí você tem a tensão número 1 que você já conhece, você tem a aceleração que você conhece, você tem o peso que você conhece, o peso número 2, que é 40 vezes G. Então, quando você substitui, e de novo aqui adotando a gravidade como sendo 9,8, aí fica de exercício para vocês encontram que essa tensão número 2 ela é igual aproximadamente a 401 newtons, certo? Que, por sua vez, é igual à tensão número 3, tá certo? Então, que é igual a T3, tá bom? Porque elas são iguais. Então, basicamente isso, essa parte final é apenas álgebra de substituição de valores, vocês podem fazer isso, e esses são os resultados que nós encontramos. Muito obrigado e até o próximo vídeo.